aí, gente? Deixa eu abrir aqui. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28, verso de número 18. 28, 18. Glória a Deus. O pessoal quer beber água aí? Senta um pouquinho, depois vai revezando lá para beber água. Não vamos fazer fila não. Tá, obrigado. Seguinte, gente. Maior parte do nosso trabalho é online. Então você pode se conectar com a gente lá, através da internet. Se você tiver com uma caneta aí, ou no bloquinho de notas do seu celular, anota aí, para chegar em casa, você seguir a gente lá no Twitter, @Jesus_copy, @Jesus_copy, tá bom? No Twitter, segue lá a gente. E esse é o mesmo endereço do Instagram, tá? Se você quiser ver as fotos do seminário, você também pode entrar no Instagram lá, @Jesus_copy, segue a gente lá. Também tem o Facebook, que é uma das ferramentas que a gente mais usa, é facebook.com/JesusCopy, facebook.com/JesusCopy, tudo junto. E também temos o YouTube, só você digitar na barra de busca lá, JesusCopy, você vai ter um monte de vídeo lá. Eu faço uns vídeos curtos de 4, 5 minutos. Alguém aqui já viu um vídeo desse? Esses vídeos mais curtinhos? É muito bacana. 4 minutinhos, Deus fala com você ali. E também tem pregações completas lá, para abençoar a sua vida. Mas não fica só para você não. Compartilha isso daí, para abençoar todos que te seguem lá no Facebook, no Twitter. Compartilha lá, compartilha com o pessoal da igreja. Tudo liberado para download, tá bom? Pode baixar tudo. E tem o site também, que funciona como um blog, que a gente escreve direto, mensagens, aí posta também os vídeos e as pregações. Ó, pessoal, feliz lá fora. É o site jesuscopy.com, tá bom? jesuscopy.com, também tem bastante coisa legal lá, bastante material para vocês se alimentarem e usarem também na liderança da juventude aí de Ipatinga. Queria encerrar minha participação com vocês aqui com uma palavra que transformou minha vida e o meu jeito de olhar para a palavra de Deus e para a minha caminhada com Jesus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, apesar de estar calor, da gente estar suados. Preste bastante atenção nessa palavra aqui, eu não vou demorar. Mateus capítulo 28, versículo 18. Talvez você não precisaria nem abrir, porque eu tenho certeza que você sabe de cor esse texto. Mas vamos ler, diz assim, ó: Então Jesus, aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E quando é o fim dos tempos? Quem sabe? Quando é o fim dos tempos? Quando Jesus falou assim, ó: vão acontecer isso, 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 e então chegará o fim. Quando todo o evangelho for pregado a todas as nações. Então eu estarei convosco até que vocês consigam pregar o evangelho a todas as nações. Mas vamos ver como é que isso aqui começa. Isso aqui já é o meio do plano. Vamos ver como é que começa. Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis capítulo 1, verso de número 28.
Começa mais ou menos assim: um dos arcanjos, chamado Lúcifer, decidiu que queria brilhar mais do que Deus, que queria sentar no trono de Deus. Um dos arcanjos invejou a glória de Deus e queria ser adorado. Deus não aceita isso e expulsa ele do paraíso, do céu. E ele era ali tão influente que ele leva 1/3 dos anjos com ele, que agora são chamados de demônios. Para desbancar Satanás, para destruí-lo, ele e o reino dele, Deus decide então montar um plano. Deus decide destruir o reinado de Satanás através de um ser chamado homem. Ele cria esse ser chamado homem e faz esse homem macho e fêmea, e decide que ele vai, através desse ser, destruir o reinado de Satanás. É verdade que Deus, na sua soberania, na sua onipotência, ele poderia destruir Satanás facilmente. Como diz aquela cantora pentecostal, se ele soprasse, o inferno explodia. Mas ele decidiu, também na sua soberania, ir por este plano, criar o ser humano, que era adorador. Olha só que coisa interessante, Satanás queria adoração, e Deus monta um plano onde ele destruiria o reinado de Satanás através de adoradores. E ele cria o homem e a mulher, Adão e Eva, era o primeiro casal, e ele dá uma ordem a Adão e Eva. Veja aí, capítulo 1, verso 28, aí faz parte do plano de Deus, nesse plano de destruir o reinado de Satanás. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e subjuguem-a, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Veja só, quero que você entenda o plano de Deus. Deus cria esse casal de seres perfeitos. O próprio Deus discipulava esse casal. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus caminhava com eles. Então o próprio Deus criou eles, soprou o Espírito dele sobre eles, fez eles a imagem e semelhança dele, e o próprio Deus os discipulava, o próprio Deus ensinava a cultura do reino de Deus para eles. Olha, no reino de Deus as coisas são assim. No reino de Deus você obedece. No reino de Deus você não decide o que é bom e ruim por você mesmo, você decide de acordo com Deus. Você deixa Deus decidir o que é certo e errado. E se Ele falou que uma árvore no meio do jardim é errado, você acredita e simplesmente obedece mesmo sem entender. Isso é o reino de Deus. É onde Deus é o rei, aonde Ele domina. E o próprio Deus discipulava eles, e Deus deu então essa ordem a eles: sejam férteis e multipliquem-se. O que Deus estava dizendo? Ele queria que esse casal tivesse filhos, e esses filhos estariam naquele ambiente perfeito, filhos daquele casal perfeito, e também teriam dentro deles a cultura do reino dos céus. E aí esses filhos teriam filhos que também seriam cheios do Espírito Santo, que também teriam a cultura do reino de Deus, que também seriam perfeitos, e teriam filhos, que teriam filhos, que teriam filhos, que teriam filhos. Concorda comigo que ia chegar um momento que não ia caber dentro do jardim do Éden? Ia chegar um momento que não ia caber, e eles teriam que sair do jardim do Éden e começar a plantar jardins do Éden em todo o mundo. Percebe que Deus fala: multipliquem-se, encham a terra. Encham a terra
com esses seres à imagem e semelhança de Deus. Encham a terra de seres perfeitos e subjuguem-a. E subjugue a terra. Esse termo subjugar, no original, é muito interessante, porque ele é um verbo, né? É uma ordem, subjugue. Só que o substantivo dessa palavra no original, o substantivo dela, na verdade, é um objeto chamado escabelo em português. Quem sabe o que é um escabelo? É um banquinho de colocar os pés. Sabe aqueles banquinhos para você descansar o seu pé quando você está sentada? Você puxa o escabelo, coloca o seu pé em cima. Então, a melhor forma de traduzir no original esse subjugue é colocar a cabeça, colocar os pés no pescoço do inimigo. Colocar o pé no pescoço do inimigo. Colocar o pé e dominar o inimigo. Essa é a melhor forma de traduzir esse verbo no original. Então sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem este lugar. A ordem de Deus era a seguinte: Adão e Eva, mudem o mundo. Mudem o mundo. Levem a glória de Deus para todo mundo. E para isso Deus deu a chave dos reinos na mão de Adão e Eva. Deu todas as condições, capacidade de governar, capacidade de pensar, de criar, de ser fértil, de se multiplicar. Deu todas as condições para eles dominarem todos os reinos da terra. E essa chave estava na mão deles. Mas o que aconteceu? Eva e Adão pecaram. Caíram na lábia do mentiroso. O mentiroso encostou perto de Eva e começou a lançar mentiras, e ela caiu na lábia dele. E Eva pecou. E na sequência deu para Adão, e Adão pecou. Naquele momento o homem, que era uma colônia do reino de Deus na terra, eles eram um pedacinho do céu na terra, era uma colônia, eram enviados do céu para colonizar a terra. Naquele momento essa colônia declarou independência da onde saiu. Ele falou, eles deram um grito de dependência: não somos mais da colônia do céu, agora quem dita as regras aqui somos nós. E toda vez que um grupo dá um grito de dependência, o governo do outro lugar se torna ilegal ali. Quem era o governador? Era o Espírito Santo. O Espírito Santo é retirado. Percebe que no Antigo Testamento o Espírito Santo tem manifestações. Ele entrava em Sansão e saía. Ele entrava em Elias e saía. Ele entrava no profeta e saía, mas ele não habitava mais ali, porque o ser humano declarou independência de Deus. E nessa de acreditar no mentiroso, ele pega, a Eva entrega a chave do reino na mão de Satanás. E o homem se torna escravo dessa força, desse reino satânico. Se for um pouco mais para frente, João capítulo 1, verso 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo e nasceu de uma virgem e cresceu em todos os aspectos, até que chegou a idade de 30 anos e foi então para o ministério. E para ir para o ministério ele se batiza. Quando ele sai das águas, Deus declara: esse é meu filho amado, que tenho muito prazer. E ele vai para o deserto para ser tentado durante 40 dias. E no último dia, e quando tinham completado os 40 dias, quem aparece para Jesus? A antiga serpente. Ele aparece para Jesus como apareceu para Eva diante daquela árvore, e começa a lançar mentiras para Jesus. Mas Jesus, que era o segundo Adão, não era como o primeiro, e não cai nas lábias do mentiroso. Ele fala assim: olha, se você transforma essas pedras em pães, está com fome, se é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus fala assim:
Você percebe que Jesus, em nenhuma das tentações, ele fala não para Satanás? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Com Satanás não funciona falar não para ele, viu? Ver pornografia, não vou ver, isso não funciona, você vai ver. Fica com a menina lá, não vou ficar, não posso, você vai acabar ficando. Com Satanás não funciona falar não, porque Satanás é o mentiroso, é o pai da mentira. Esses dias minha filha estava aprendendo sobre mentira na escola. Aí eu perguntei para ela assim, ela falando lá que estava aprendendo sobre mentira, tem 3 anos. Eu perguntei para ela, filha, quem é o pai da mentira? Ela falou para mim assim, Gepeto. Só os mais velhos entendem, né? Os mais novos não conhecem o Pinóquio aqui. Ele é o pai da mentira. E quando o pai da mentira vem lançando uma mentira, só funciona uma coisa: a verdade. Percebe que Jesus nunca fala não para Satanás. Jesus vai direto na verdade. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Quando Satanás vier com as mentiras sujas dele para o seu lado, a única coisa que vai funcionar é isso daqui: está escrito, está escrito, está escrito. Você conhece isso daqui? E aí ele vem tentando Jesus, mas eu acho interessante a última tentação, porque Satanás, a Bíblia diz que ele leva Jesus para um lugar bem alto e mostra para Jesus todos os reinos. E diz assim: Jesus, se prostrado me adorares, tudo te darei. Eu gosto de entender essa cena mais ou menos assim: Satanás balançando a chave na cara de Jesus e dizendo assim: é isso aqui que você veio buscar, né? Você quer os reinos, né? Você quer dominar a terra, não é isso? Subjugar ela, encher ela da glória de Deus, transformar nisso daqui, numa colônia do reino dos céus. Você quer isso daqui, né? Eu quero adoração. Se você me adorar, eu te dou a chave. E aí Jesus, é lógico que não cai nas lábias do mentiroso e não adora a ele, e diz: está escrito, adorarás apenas o Senhor seu Deus, e apenas a ele darás culto. Satanás sai da presença de Jesus. Jesus vive o ministério dele, dá um nó em Satanás. Satanás não imaginava que matando Jesus na cruz, aquilo seria o início do pesadelo de Satanás. Jesus morre, 3 dias depois ele ressuscita, vai até o inferno e toma as chaves dos céus e da terra. E aí você chega aonde nós começamos, Mateus capítulo 28, Jesus em cima da montanha, últimas palavras com os discípulos ali pessoalmente, Jesus em cima da montanha, e eu gosto de imaginar essa cena mais ou menos assim: Jesus fala assim para os discípulos: olha, o que eu recuperei para a gente, olha o que eu recuperei para a gente, vamos voltar ao plano inicial, vamos mudar essa terra, vamos tomar essa terra, mas agora não é fazer filho que resolve, agora a gente vai ter que discipular, porque os filhos já nasceram. A terra não está mais vazia como em Adão e Eva, agora tem gente na terra. Então ide, fazei discípulos de todas as nações. Aí você faz um ritual para eles se sentirem da família, que isso aqui é você integrar eles na gangue, batizar, entendeu? Aí você faz eles se sentirem da família, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vocês colocam a cultura do reino de Deus dentro deles, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Assim como Deus descia na viração do dia e discipulava Adão e Eva, Jesus desceu e andou com 12 homens e discipulou eles, colocou o reino de Deus dentro deles. Agora vocês vão por todo o mundo e espalhem o reino de Deus. Eu vim aqui dizer para vocês o seguinte: nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, uma guerra extremamente sangrenta, e você não está enxergando. Quer ver como nós estamos em guerra? Mateus capítulo 10, verso 34: não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Palavras de Jesus.
Quem é que traz espada? Quem está em guerra. Efésios capítulo 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra potestades e principados nas regiões celestiais. Quem é que luta? Quem está em guerra. 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quem é que combate? Quem é que está em combate? Quem está em guerra. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Para que de soldado? Estamos em guerra. 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todo tipo de sofisma. Para que armas? Porque nós estamos em guerra. E a minha pergunta é: igreja, quando iremos começar a lutar essa guerra? Ei, igreja, quando é que nós vamos nos levantar contra o reino das trevas? Para que você acha que Deus te transportou do lamaçal do pecado para o reino da maravilhosa luz de Jesus Cristo? Quando é que nós vamos começar a lutar essa guerra? Quando é que nós vamos começar a entender isso daqui, não como religião? Isso aqui não é religião, isso aqui é um novo reino que foi trazido à terra. Eu sou membro daquela igreja. Não ser membro não é suficiente. Você tem que ser parte daquele reino. Você tem que fazer parte do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus? Como é que faz para fazer parte de um reino? Por exemplo, a Inglaterra, época que era assim um reino mesmo. Como é que faz para fazer parte do reino? Eu sou do reino da Inglaterra. Só tem um jeito de fazer parte do reino: nascendo lá. Você tem que ser inglês, você tem que nascer na Inglaterra, aí você faz parte do reino da Inglaterra. Como é que faz para fazer parte do reino de Deus? Um dia Jesus estava pregando, e a pregação de Jesus era essa: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ponto. Saiam para pregar, ele falava para os discípulos. O que a gente prega? Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Aí depois você cura o enfermo, limpa o leproso, ressuscita os mortos, expulsa demônio, e o pessoal vai acreditar. E aí Jesus estava pregando sobre essa pregação dele, sobre o reino de Deus, e um homem ficou encucado com aquela pregação. Ficou encucado, ele foi para casa, ele não conseguia dormir. Reino de Deus, se arrepender, reino de Deus, que reino de Deus é esse? Não estou entendendo, que reino de Deus é esse? Não conseguiu dormir. Aí ele levanta no meio da madrugada: não aguentei, não vou aguentar. Foi lá, bateu na porta que Jesus estava dormindo. Por favor, chama esse tal de Jesus aí, não estou conseguindo dormir pensando nisso. Esse homem chamava Nicodemos. Ei, Jesus, como é que eu faço para fazer parte desse reino? E Jesus dá a resposta mais simples: é simples, para fazer parte desse reino tem que nascer de novo. Porque só dá para fazer parte do reino se você nascer nesse reino. Você faz parte do reino de Deus? Então deixa eu te dar uma notícia: nós estamos em guerra. Nesse momento o reino de Deus está em guerra contra o reino das trevas. Por isso que Jesus disse: nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca ela debaixo do velador, mas coloca ela debaixo do alqueire, mas no velador, para que alumie todos que se encontram na casa. O que Jesus estava falando: qual é o sentido de você fazer parte do reino, de você ser luz, se você está debaixo de uma vasilha tampando a sua luz? E muitas vezes a igreja é essa vasilha. Nós brilhamos aqui dentro. Eu estou olhando aqui, estou ficando até ofuscado de tanta luz. E aí a gente sai lá fora, coloca um balde na cabeça e apaga a nossa luz. Meu irmão, luz é para brilhar no meio das trevas. É por isso que Jesus era o beberrão que ficava entre publicanos e prostitutas, porque ele entendeu que luz era para ficar no meio das trevas. Estamos em guerra.
E a guerra é entre o reino de Deus e o reino das trevas, e a guerra é entre o reino de Jesus Cristo e o reino do anticristo. Sabia que tem um reino do anticristo? E ele está atuante nesse momento, enquanto nós estamos aqui, durante todo esse sábado. O reino do anticristo está se organizando e agindo em todo o mundo, tirando vidas, roubando, matando e destruindo. Você sabia disso? E nós estamos em guerra. E estes são os soldados de Cristo. E esses são os soldados. O que é que você tem feito nessa guerra? Como é que eu sei que muitas pessoas dentro da igreja não entenderam que estão em guerra? Como é que eu sei? Acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é que eu percebo que a igreja, muitas delas, não entendeu que está em guerra, é a grande preocupação com este mundo, é a grande preocupação com bens materiais. Gente, isso aí é a maior característica de uma pessoa que não entendeu que está em guerra. Você já viu algum soldado no meio da guerra falando assim: ô general, dá um tempo aí que eu vou ali comprar um iPhone? Já viu algum soldado falando: general, tô precisando tirar essa botina aqui, pôr um Nike? Ô general, esse colete à prova de bala tá meio fora de moda. Se você fizesse uns coletes da Hollister assim. Meu irmão, ele não está nem aí, ele só quer saber uma coisa: esse colete segura a bala? Essa bota eu consigo correr no meio da selva e destruir meu inimigo? O dia que a igreja começar a se preocupar mais com a armadura de Cristo que ela está vestindo do que com a roupa do domingo, aí ela entendeu que está em guerra. Aí ela entendeu que está em guerra. Minha pergunta é: aonde vai o seu dinheiro? Aonde vai o seu dinheiro? Seu dinheiro vai no reino de Deus. O seu dinheiro está aplicado na guerra. Isso aqui é um quartel-general de Cristo. Você põe dinheiro aqui para esse quartel-general mandar soldados? Ou você está investindo no seu reino? Eu vi uma ilustração que mexeu comigo. Falava assim: olha, imagina que você tem uma empresa que vende pela internet, vende pela internet. Aí vem os pedidos, você prepara nas caixas e vem o cara do correio, pega as encomendas e entrega, né? Aí o pessoal começa a te ligar, os clientes: ô, não recebi aqui, qual é o número do pedido? Pô, mas já foi o seu pedido, faz dias você não recebeu. Não, aí liga outro: ô, não recebi, não recebi, você vai ficar encucado, não é possível, o que está acontecendo? Aí você vai lá na casa do carteiro. Chega lá na casa do carteiro, ninguém atende, você abre a porta, você olha, tá todas as caixas lá na sala do carteiro. Ele abriu tudo e está usando as coisas, está usando na casa dele as coisas. O que você ia fazer? Eu ia ficar maluco. O que você está fazendo, rapaz? Isso aí é para entregar. Nós somos esses carteiros, e Deus tem colocado recursos nas nossas mãos para entregar para o reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus. Ele coloca na nossa mão e a gente entrega. Ele coloca na nossa mão e a gente entrega. Tem gente levando os recursos que Deus está te dando para casa, abrindo e comprando roda de 19 para o carro, e comprando som que faz. Será que não é por isso que tem missionário passando fome? Porque tem muito crente comendo a semente que Deus está dando? Será que a igreja não estaria muito mais bonita com ar-condicionado se nós parássemos de preocupar com o nosso reino e entrasse na guerra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta na sua vida. O tempo de conforto e descanso se chama céu. Não adianta querer ficar confortável aqui. Um dia Jesus contou a história de um homem
que já tinha trabalhado a vida toda e falou: estou rico e abastado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar em celeiros e vou curtir a vida. Jesus diz assim: louco, louco, essa noite pedirão a sua alma. Ter conforto é loucura. Nossa preocupação excessiva com bens materiais nos revela que não estamos em guerra. A única preocupação de um soldado é a guerra. É a guerra. Segundo, nosso envolvimento com o inimigo nos revela que não sabemos que estamos em guerra. Ei, nenhum soldado em meio a uma batalha se envolve com o inimigo. Imagina aquele tempo terrível de Hitler. Então tinha esse povo aqui, esse exército de Hitler, que era contra os judeus. Esse aqui queria matar, roubar e destruir esse. Agora eu te pergunto, você acha que algum jovem judeu, quando a mãe não estava em casa, ia lá na internet, falando: deixa eu acessar um site de Hitler aqui, dá uma olhadinha nas coisas que Hitler fez aqui? Você acha que algum jovem judeu queria ir ao cinema para assistir um filme dirigido por Hitler? Você acha que algum jovem judeu queria namorar uma menina do reino de Hitler? Eles não queriam ver Hitler na frente, eles queriam distância de tudo que tivesse a ver com o nazismo, porque aquele pessoal ali estava ali para matá-los. Quando é que nós vamos entender que Satanás só tem um objetivo: destruir a sua vida? Quando a igreja entender isso, nunca mais um pastor vai ter que falar: não assistam novela, porque novela é algo escrito por potestades e principados, é o reino das trevas televisionado, e eu e você nos envolvemos com o inimigo. Ei, até quando você vai se envolver com o inimigo? Esses dias eu estava na célula, e eu lidero uma célula de jovens, e aí os jovens começaram a falar uma frase. Toda hora eles falavam uma frase, aí eu falei: é um bordão de algum personagem, é uma frase de algum personagem, aí eu não estou por dentro. E eles falavam uma frase, e aí eu comecei a ficar, falei: caramba, toda hora eles falam essa frase, Aí eu lembro que, tipo assim, no final da célula a gente faz a parte de comunhão, Eu lembro que estava jogando War com eles, de tabuleiro lá, tal. Aí eu perguntei ao menino: e aí, como é que está o seu jogo aí? Vamos ver se vocês conhecem essa frase. Aí ele falou assim para mim: mais ou menos. Vocês conhecem, né? Aí eu cheguei em casa, fui no YouTube e digitei mais ou menos. Primeiro vídeo que aparece é de um personagem. E naquela noite, eu e minha esposa simplesmente levamos uma facada no coração, assim, Sabe aquelas que roda? Em saber que os nossos jovens estavam assistindo aquilo e reproduzindo. Sabe por quê? Porque esse personagem representa um pastor pentecostal. E o problema não é esse jovem ator que faz esse personagem. O problema é os principados e potestades que movem a mente dele para escrever esse tipo de personagem. E é um objetivo: ridicularizar os pastores, enfraquecer o reino de Deus. É para que toda a nação, milhões de pessoas, olhem para nós e digam: vocês são uma piada, pastores, charlatões, esse negócio de expulsar demônio é tudo mentira. E eu e você assistimos, compartilhamos, damos risada e ainda repetimos o bordão para os nossos amigos. Você não entendeu que a gente está em guerra. Você não entendeu que são estratégias do reino das trevas contra o reino de Deus. Quando é que você vai parar de se envolver com o inimigo? A gente só vai vencer o pecado
quando você começar a odiar o reino das trevas, quando você olhar para um negócio desse com nojo, quando você olhar com isso com repúdio, e ver Satanás por trás disso. É só assim que você vai parar de pecar, quando você entender que você faz parte do reino de Deus. Você tem que entender o porquê que Jesus morreu, gente. Isaías, um texto muito conhecido de Isaías, você não precisa nem abrir, você sabe de cor, 53, verso 5, olha o motivo porque Jesus morreu. Diz assim, ó: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Você já viu esse texto? Quem já ouviu esse texto? E eu usava esse texto errado, né? Eu ia orar por pessoas enfermas e usava esse argumento aqui com Deus. Colocava a mão na pessoa, dor de cabeça. Senhor, tira essa dor de cabeça, Pai, porque pelas suas pisaduras essa pessoa já foi sarada. E a dor de cabeça não passava. Estava usando esse texto errado. Pergunta: toda vez que você vê um texto na Bíblia, você tem que fazer algumas perguntas para o texto. Por exemplo, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é nós? Sabia que foi um homem que escreveu isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, mas foi um homem em um contexto. Quem é nós? Quem é nós que Isaías está dizendo? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é nós? Quem está doente que precisa ser sarado? Quem é nós que as pisaduras de Cristo sarou? Dá uma olhada. Não precisa dar uma olhada não, eu vou abrir Isaías capítulo 1, no versículo de número 4, diz assim, ó: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram, porque haveria de continuar a ser castigado, porque insiste na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola dos pés ao alto da cabeça não há nada, são somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Sabe quem estava doente? A nação de Israel. A nação estava doente, mas não era só a nação de Israel, era o Egito, era a Síria. Ele vai listando outras nações doentes no seu livro. Quando ele diz, pelas suas pisaduras nós fomos curados, ele estava dizendo, Jesus Cristo morreu para curar o sistema. Jesus Cristo morreu, sofreu para curar a nação brasileira. Jesus Cristo morreu por causa das suas pisaduras. O nosso país será sarado, o nosso sistema será curado. E o nosso sistema não tem nada de diferente do sistema deles. Filhos dados à corrupção. Qual é a palavra que você mais ouve hoje? Governantes que não governam para o povo, mas governam para si mesmos. Sacerdotes que já não fazem mais o que tem que fazer diante de Deus, mas só pensam em si. O sistema está doente, mas pelas pisaduras do nosso Mestre, esse sistema será sarado, o dia que os soldados se levantarem para a guerra. Nós temos o antídoto para esse sistema, nós temos a cura para esse sistema. Nós temos. A igreja é a esperança da nação. Quando é que nós vamos sair dessas quatro paredes? Sabe? O sistema está doente, gente.
Eu estava assistindo um documentário chamado Nefasto, Mercadores de Almas, que conta sobre o tráfico de pessoas, e ali especificamente o tráfico de pessoas, de meninas, mulheres, para o mercado sexual. Ele conta ali nesse documentário sobre um país chamado Moldova, na Europa, onde 20% da população foi traficada para prostituição. Você ouviu o que eu falei? 20%. Quando caiu o comunismo do país, os pais abandonaram os filhos e foram para outro país da Europa para trabalhar. Abandonaram os filhos. O sistema está doente. Os filhos foram parar nos orfanatos. E sabe o que os donos dos orfanatos faziam? Ou fazem? Identificavam as meninas vulneráveis e avisavam aos cafetões, avisavam aos traficantes de prostitutas. Os traficantes chegavam nos orfanatos, fingiam que queriam namorar com elas e vendiam elas para serem prostitutas em vários lugares do mundo. O sistema está doente. Mas no documentário mexe mais quando eles chegam na Camboja e eles vão até uma vila. Presta atenção nisso. Eles vão até uma vila onde 80 a 90% das crianças meninas são vendidas para saciar a sede de pedófilos. Ei, você ouviu o que eu falei? 80 a 90% das meninas dessa vila. Eles contam que quando uma mulher está grávida e dá à luz, a parteira tira, e eles identificam que é uma menina, o pessoal fala: tirou a sorte grande, hein? Porque se passar necessidade financeira, está aí a solução. Quando eles estavam filmando, eles fizeram uma festa para as crianças, e as crianças dançando, e aí eles filmaram assim, um dos cafetões passou e parou ali assim na porta do lugar onde eles estavam, e o cara, uma cara feia assim olhando, e aí os caras do lugar avisaram ao pessoal do documentário: ele está bravo porque alguma das crianças, ele precisa de alguma das meninas para algum cliente. Naquela noite foi achado o pijaminha dessa menina de 7 anos. Eles tiraram uma foto do pijaminha no hotel, e essa partezinha assim toda ensanguentada do pijaminha. O nosso sistema está doente. Tá, isso é na Camboja, mas esses dias a missionária Andréa Vargas estava com a gente lá, e ela compartilhou que uma psicóloga amiga dela estava atendendo um menininho desse tamanhinho, pequenininho, e aí o menininho entrou na sala pela primeira vez para o atendimento, e ela estava na mesa dela, o menininho entrou, abaixou as calças, abaixou a cueca, virou o bumbum para ela e falou: tia, pode ir, todo mundo faz. Nosso sistema está doente. Ela falou para esse menininho: não, põe as calças, pode vestir, a tia não vai fazer nada com você, não é para isso que você veio aqui. Esse menininho pegou a mão dela e falou: então tia, não me solta nunca mais. O nosso sistema está doente. Será que esse número gigantesco de meninas e meninos sendo abusados não é por causa do silêncio da igreja? Não é porque nós nos trancamos aqui dentro esperando Jesus voltar, sendo que Ele nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Nosso sistema está doente e nós temos a cura. Gente, nós precisamos de mais missionários. Ei, jovens, nós precisamos de mais missionários. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós não precisamos de mais missionários para ir para a África. Nós não precisamos de mais missionários para ir para o sertão. E deixa eu te explicar. Nós precisamos de mais missionários no Congresso Nacional do nosso país. Nós precisamos de mais missionários infiltrados na educação do nosso país.
Nós precisamos de mais missionários nos tribunais do nosso país. Nós precisamos de mais missionários infiltrados nas empresas, na diretoria das empresas do nosso país. Nós precisamos de mais missionários na saúde do nosso país, na economia do nosso país, na arte, na mídia do nosso país. Porque quando nós tomarmos o governo dessa nação, aí nós vamos ajudar a África. Aí nós vamos ajudar os povos pobres do nosso país. Mas enquanto o governo estiver nas mãos dos ímpios, não adianta a gente ter 80% da população evangélica. Isso aqui vai continuar a mesma coisa. Por isso eu digo para você, jovem, ajoelhe-se e comece a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando você se levantar na sua oração, enfia essas caras nos livros e estuda. Eu estou cansado de ver os nossos crentes, os nossos jovens. Ai, passei raspando, pastor. Ai, eu fiquei de recuperação. Ei, vocês precisam estudar para entrar nas melhores faculdades do nosso país, para nós tomarmos os melhores cargos do nosso país. Deus quer levantar empresários cheios do Espírito Santo, que não estão preocupados em enriquecer, mas Deus vai colocar milhões na mão deles para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Deus quer levantar prefeitos, Deus quer levantar vereadores, Deus quer levantar juízes, Deus quer levantar grandes advogados, Deus quer levantar grandes professores universitários, diretores, ministros do nosso meio. É assim que Ele fez com Daniel, é isso que Ele fez com José. Ei, Deus colocou dons dentro de vocês para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Esses dons que você tem não são para a sua glória. Esses dons que você tem não é para a sua glória. É para que você diminua cada dia mais e ele cresça. O problema é que muitos estudam e quando chegam lá, a glória vai para eles e eles se esquecem do reino de Deus. Mas Deus quer colocar jovens diferentes, que não estão preocupados com o seu próprio reino, estão preocupados com o reino de Deus. Nós vamos tomar esse país, porque a chave está na nossa mão de novo. A chave está na nossa mão de novo. A ordem foi dada, ide por todas as nações. E nação, gente, ei, não tinha essa divisão de nação que tem hoje. Nação é todo grupo que tem uma língua, é uma nação. Então, por exemplo, os médicos falam uma língua. Às vezes você ficar do lado de um médico, você não entende nada que ele está falando. Aquilo ali é uma nação. Deus quer levantar missionários para ir para o meio dos médicos e ganhar os médicos. Ei, aqueles skatistas lá, eles são uma nação, eles falam uma língua, eles se vestem de um jeito, eles têm um gosto. Deus quer levantar skatistas no meio da igreja para tomar essa nação. Deus quer levantar juízes, Deus quer levantar pessoas da arte, da dança, da música, para tomar todas as nações e todas as nações serem tomadas de discípulos de Jesus. Mas talvez eu esteja sendo um pouco negativo, mas eu gostaria de te dizer que Deus tem tido sucesso no plano dele, em mudar o mundo. Deus tem tido sucesso em mudar o mundo. A palavra de Deus, as pisaduras de Jesus estão mudando o planeta. Quer um exemplo? As mulheres, por exemplo. As mulheres no nosso país têm muita liberdade. Agora vá para um lugar onde a cruz de Cristo não chegou e veja como as mulheres são tratadas. Chegue num país comunista, ateu, e veja como as mulheres são tratadas lá, como lixo. Chegue num país muçulmano e veja como as mulheres são tratadas lá, como lixo. Chegue num país do hinduísmo e veja como as mulheres são tratadas lá, como lixo. Mas aonde a cruz de Cristo chegou, aonde a palavra de Deus habitou, ali a liberdade. Deus tem tido sucesso no plano dele. Deus tem tido sucesso.
Ele tem transformado esse mundo. Se hoje nós temos uma bancada de direitos humanos, é porque a palavra de Deus conquistou. Se hoje todos são iguais perante a lei, é porque a palavra de Deus alcançou aquele país. Mas cabe a nós continuar essa missão de mudar o nosso país. Deus quer usar os seus dons para transformar Ipatinga, para transformar Minas Gerais, para transformar o bairro que você mora, a escola que você estuda. Deus quer usar os seus dons. Quem teria coragem de colocar à disposição a sua vida para servir o reino de Deus? Eu vi a história de um jovem que colocou à disposição a vida dele para o reino de Deus. E esse jovem tinha um dom. O nome dele, lá nos Estados Unidos, é Tim Tebow. Tim Tebow é um jogador de futebol americano. E ele jogava nas universidades. Ele é filho de missionário. E ele jogava nas universidades, né? Ele jogava em uma universidade. E ele começou a se destacar muito. Sabe o que ele fazia? Eles pintam o olho aqui embaixo, ó. E o Tim Tebow começou a escrever versículo bíblico embaixo do olho dele. Ele escrevia assim, João 3,16. Aí, estava numa final das universidades, e o Tim Tebow arrebentando, jogou muito, e escrito aqui, João 3,16, e toda hora a câmera pegava. Quando eles foram ver, naquela noite, João 3,16 foi procurado 90 milhões de vezes no Google. Acredita nisso? 90 milhões de vezes. O que aconteceu? Tim Tebow foi proibido de escrever. Eles falam que não, mas não tem como não ser. Por causa do Tim Tebow, eles lançaram uma lei no campeonato universitário, onde não podia mais escrever, não podia ter mais nenhuma manifestação religiosa. Tim Tebow ficou de mãos atadas. A única coisa que ele fazia, toda vez que ele fazia um ponto, ele orava assim, ó, no meio do campo. E aí eles até criaram o estilo Tim Tebow de orar, estilo Tebow de orar. E aí pessoas do mundo inteiro postavam foto na internet, orando assim, então. O que aconteceu? Tim Tebow foi para o profissional, que eles chamam de NFL, a liga profissional de futebol americano. E ele foi para um time profissional e começou a jogar, e na liga pior ainda, não pode ter manifestação nenhuma religiosa, e ele não podia falar nada, a não ser em suas entrevistas. Tim Tebow tinha 20 e poucos anos e era virgem, e ele falava nas entrevistas sem medo nenhum, falava de Jesus, falava Deus abençoe, falava que foi Jesus que ajudou ele a ganhar aquela partida. O tempo todo nas entrevistas ele falava, mas no jogo, que era o grande momento que todo mundo estava assistindo, ele não podia fazer nada. Até o dia que chegou uma semifinal. O campeonato de futebol americano nos Estados Unidos é talvez o mais badalado que tem. E aí, chegou na semifinal, os Estados Unidos simplesmente parou para assistir aquela partida. E aí o time do Tim Tebow foi muito bem. E aí o Tim Tebow, ele era o arremessador principal lá, e ele foi muito bem, e eles ganharam a partida. Mas a surpresa maior foi quando a televisão começou a falar as estatísticas do jogo. As estatísticas do jogo foi que Tim Tebow tinha arremessado 316 jardas. Só que ele fez isso em 10 arremessos, então a média de arremesso do Tim Tebow era 31,6. E aí eles divulgaram que o time do Tim Tebow tinha ficado 31 minutos e 6 segundos com a bola. E o canal de televisão naquela noite, durante o jogo, tinha tido 31,6 pontos de audiência. Naquela noite, no dia seguinte, João 3,16 foi o termo mais procurado no Google no mundo. Sabe por quê?
Porque alguém colocou à disposição o dom dele para o reino de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Use tudo que Deus te deu para que o reino dele venha e para que a vontade dele seja feita na terra como ela é feita lá no céu. Use tudo que você puder para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Curva a sua cabeça. Comece a orar. Comece a orar. Comece a pedir para Deus: Deus, usa o meu dom. Usa o meu dom, Senhor, para estabelecer o teu reino lá na faculdade. Usa o meu dom, Senhor, para estabelecer o teu reino, Senhor Jesus, na minha escola. Senhor, usa o meu dom para mudar a minha empresa, Senhor. Usa o meu dom, Senhor Jesus. Usa a minha vida, Senhor, para estabelecer o teu reino sobre a terra. Ah, Senhor, eu quero participar desse plano de mudar o mundo, de transformar esse mundo, Senhor. Usa-nos, Pai, desperta a tua igreja, Pai, que nós sejamos realmente luz do mundo, Senhor. Luz do mundo, Senhor, brilhando no meio das trevas, afastando as trevas deste lugar, Senhor. Ó Pai, venha o teu reino e seja feita a tua vontade em Ipatinga, como ela é feita aí no céu, Senhor. Muda essa cidade, Senhor. Levanta do meio, Senhor, desses jovens cheios do Espírito Santo, o futuro prefeito ou prefeita de Bragança, de Ipatinga, Senhor, os vereadores, Senhor. Ó Pai, levanta do meio do teu povo o futuro governador desse estado, Senhor. Ó Pai, que esses jovens que estão aqui, Pai, se infiltrem em todas as camadas da sociedade, estabelecendo o teu reino, Pai. Não nos deixe nos conformar, Senhor. Não nos deixe nos conformar, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor. Não nos deixe nos trancar aqui dentro, Pai. Envia-nos, Deus, para fora deste lugar, Senhor, para mudar esse planeta, Senhor Jesus, para encher essa terra da tua glória, Senhor. Eu quero nesse momento liberar as cópias de Jesus em Ipatinga, Senhor. Oh Pai, esse povo que se parece contigo, Pai, esse povo que anseia ser parecido contigo, Senhor, eu quero liberar eles sobre Ipatinga, Senhor, e que eles vão abalar essa cidade, Senhor. Oh Pai, a chave do reino dos céus e da terra estão em tuas mãos, Senhor, e o Senhor deu elas a nós, Pai. Ó Deus, nós queremos estabelecer o teu reino, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por nosso envolvimento com este mundo. Nos perdoa o nosso envolvimento, Pai, com o inimigo, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Mas nessa noite nos alista de volta no teu exército, Senhor. Nós queremos entrar nessa guerra, Pai, com tudo que temos, Senhor, com tudo que somos, Pai. Nós queremos mudar esse mundo, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu nome, que é sobre todo nome, Senhor. Amém. Amém.